sim, perfeito. Boa noite, Pronto. meu irmão. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Agora melhor, muito melhor agora que você entrou. Meu amigo, eu quero desejar boas-vindas aqui para esse nosso bate-papo com a minha queridíssima turma do CESUPA, né, que está fazendo o processo 2, a turma D5NA. Está vendo aí que é um monte de gente bonita, são excelentes alunos e alunas aqui também, gente muito interessada na disciplina, no processo. Então é uma felicidade te ter aqui hoje, Brahim, para a gente te ouvir, né? Para a gente ter esse bate-papo, te ouvir, é realmente uma experiência que eu tenho certeza que vai ser muito frutífera para mim e para todo mundo que está aqui hoje, tá? Gente, o professor Brahim Bittar, ele é mestre em processo civil, tá? É um advogado extremamente experiente, extremamente habilidoso, com quem eu tenho a honra, a sorte, o prazer de trabalhar lá no escritório. E quando veio a ideia de trazer um convidado externo para falar com vocês sobre esse tema dos recursos extraordinários, né, lato sensu, a primeira pessoa, claro, que veio na minha cabeça foi ele, foi o nome dele, por conta de ser realmente um profissional que casa tanto o conhecimento teórico extremamente aprofundado, como também a aplicabilidade prática desse tema, né? O que o professor Brahim Bittar faz na condição de advogado é basicamente trabalhar nos processos que a gente considera como processos estratégicos, né? Processos de litigância estratégica que envolvem uma complexidade muito alta de temas processuais e materiais. Então aqui a gente tem realmente um profissional que é extremamente capacitado, né, para falar para todos vocês sobre esse tema, além de ser uma pessoa incrível, né? Um cara que todo mundo gosta, uma pessoa extremamente educada. Então, quero te agradecer novamente por ter aceitado de pronto o convite, meu amigo, tá? E quero te deixar já à vontade para fazer a sua exposição. Vocês viram, pessoal, que eu subi ainda há pouquinho aqui uma decisão do STJ sobre a admissibilidade do RESP. Provavelmente o professor Breia vai falar alguma coisa sobre essa decisão aí com vocês, então vocês já podem também baixar para poder ir acompanhando, tá? Meu amigo, obrigado, viu? Você tem a palavra. Meu caro professor Adelvan, ou como alguns conhecem, aqueles que temem o fechamento da graduação, Adeusvan, né? Porque reza a lenda que alguns alunos dão adeus à graduação quando encontram o professor Adelvan, mas é lenda, obviamente isso é lenda. É claro. Um professor absolutamente capacidade de uma instrução extraordinária, uma habilidade incrível na condução das suas aulas. Tenho o prazer já de dividir algumas questões da docência com você, meu amigo, há alguns anos, e apesar de eu ser professor da pós-graduação, você sabe da minha paixão pela docência, do quanto eu tenho a aspiração de, em algum momento, conseguir me dedicar também para a parte da graduação, e é sempre um prazer poder estar com você e com as suas turmas conversando um pouquinho sobre o processo. Eu quero dizer, antes de mais nada, que se estiver gravando, eu vou querer essa gravação para pedir um aumento no escritório, tá? Depois de toda aquela introdução, eu quero imediatamente pedir isso, que fique gravado nos anais da gravação. É justo. Está sendo gravado. E eu quero... e antes de mais nada, eu quero me deixar completamente à disposição de você e da turma. Isso é uma oportunidade, meus caros, eu gosto sempre de falar isso. Eu estou vendo que vocês estão todos testemunhas de toda essa capacitação que vocês viram o relato aí, então nada mais justo do que o aumento, hein? Eu quero me deixar completamente à disposição de vocês, tá? Isso é uma oportunidade que eu sempre comento com todas as turmas que eu tenho essa oportunidade de falar. É uma oportunidade para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida. Vocês estão num momento da formação acadêmica de vocês em que é absolutamente natural vocês terem dúvidas sobre questões básicas do processo. Quem dirá sobre questões de mais complexidade ou de um pouco maior indagação e que ainda exigem
uma experiência prática que também é muito grande. Eu conheço vários amigos meus que se graduaram comigo há mais de 10 anos atrás e que até hoje fizeram 2, 1 recurso especial. Tem gente que nunca fez recurso especial na vida. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que não tenham essa vivência com os recursos excepcionais. O que a gente classifica como recursos excepcionais? Eu sei que vocês já tiveram essa aula, mas só para a gente nivelar aqui a questão do conhecimento, saber que todo mundo está na mesma página, o que seriam esses recursos excepcionais? Basicamente, todos aqueles recursos que ultrapassam os tribunais de justiça dos estados ou os tribunais regionais federais. Ou seja, nós estamos falando basicamente de STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal. Então, sempre que a gente fala de recursos excepcionais, a gente está se referindo aos recursos que são dirigidos a esses 2 tribunais. E aqui vocês já podem colher um nomezinho técnico que é muito importante no âmbito desses recursos, que é justamente o direcionamento. Por que eu disse que são os recursos dirigidos para os tribunais superiores? Porque apesar de eles serem endereçados para esses tribunais de última instância, os chamados tribunais de cúpula, eles são interpostos no tribunal local. Ou seja, eu queria até confirmar isso, Adelvan, só para ter certeza, se eles já tiveram a aula teórica desses recursos e agora passarão a ter esse convívio prático, é isso? Exato. Então eu posso pegar pesado, porque eles já tiveram a teoria, então tá todo mundo estudado. Sabem tudo isso, né? esses garotos e garotas. Olha aí, esse aí é fera, ó, Matheus, Lila. Esse aqui eu até sei quem é. O Matheus Carvalho é um prodígio que tá... certeza que vai encabeçar aí uma das grandes gerações aqui do nosso estado. Ele tem até um Instagram, que ele tá dando aula no Instagram já, sobre constitucionalismo, um monte de coisa. Só tem fera aqui, eu vejo, olha aqui. Eu não esperava menos, isso realmente não me surpreende. De baixo para cima, de cima para baixo, Vanessa, Vicente, Wender, Tereza, tudo fera, Brian. Pode pegar pesado. Meus caros, qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat aí que eu tô acompanhando, tá? E por que um pouco? E aí eu agradecido, muito satisfeito com um professor que se preocupa com essa parte prática dos recursos excepcionais. Por que é importante a gente falar isso sob essa perspectiva prática e não apenas teórica? Porque é nos recursos excepcionais que a gente vê o maior abismo entre teoria e prática. É talvez até um pouco difícil para um professor falar isso, mas infelizmente é realidade. Quando vocês tiveram aula, por exemplo, de apelação, que o professor fala, a apelação é um recurso de devolutividade ampla e restrita, profundidade é completa, dentro de cada capítulo impugnado, toda a matéria devolvida vai ser abordada, vai ser apreciada, vai ser revista pelo tribunal com amplitude de missão. Isso é uma pura verdade, só acontece, não existe, já não é tão assim. A gente ensina na sala de aula que o recurso especial e extraordinário, por exemplo, eles são recursos que deve estar atrelada a uma das respectivas hipóteses de cabimento. E onde é que a gente encontra, só para a gente relembrar aqui, as hipóteses de cabimento do recurso especial? A gente vai encontrar no artigo 105, 3 da Constituição. Onde é que a gente encontra as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário? No artigo 102, também inciso 3 da Constituição. E aí nós vamos ter uma disciplina infraconstitucional que está, na sua maioria, localizada no Código de Processo Civil, a partir do artigo 1029 do CPC, mas as hipóteses de cabimento propriamente ditas estão na Constituição. E por que eu disse que existe esse descompasso muito grande entre teoria e prática? Porque apesar da gente ver no texto constitucional, por exemplo, que cabe especial contra a decisão dos tribunais, em última instância, que viole uma disposição literal de lei, na prática é extremamente difícil a gente conseguir demonstrar argumentativamente essa violação de disposição literal de lei. É muito difícil.
Os recursos excepcionais, eles guardam um repertório técnico que é muito próprio desses recursos. Ao longo da carreira como advogado, eu já tenho aí um pouquinho mais de 10 anos de profissão, vamos colocar assim, né, de carreira jurídica, porque eu me licenciei 2 anos e meio da advocacia para ser assessor do Tribunal Regional Eleitoral, que aí era uma função estritamente vinculada ao processo eleitoral, mas que se vale muitas vezes, em grande medida, do processo civil, né, como fonte subsidiária. Então, tive um contato muito grande também com os tribunais superiores naquela oportunidade. Mas nesses mais de 10 anos de experiência, lidando aí com processos um pouco mais complexos e que exigem esse lido com os tribunais superiores, eu posso seguramente afirmar a vocês que pelo menos 80%, olha a estatística que eu estou dando, pessoal, óbvio, sem nenhum fundamento teórico, não foi feita nenhuma pesquisa científica que eu pudesse garantir para vocês que isso é uma prática em território nacional. Não, estou conferindo uma estatística pessoal a partir da minha experiência empírica sensível. Pelo menos 80% ou 85% dos recursos excepcionais não são conhecidos, não têm o seu mérito apreciado. E aí eu peço que vocês já se atentem para algumas palavrinhas técnicas que a gente está conversando aqui. Falei conhecidos. Por que conhecidos? O que é o conhecimento de um recurso excepcional? É justamente o termo técnico que a gente usa quando a gente supera ou quando a gente faz um juízo positivo da sua admissibilidade. Todo recurso, como ato processual que ele pode ser analisado a partir de uma dupla perspectiva. Uma perspectiva mais técnico-processual, que vai estar voltada à própria análise da regularidade formal e da satisfação de alguns necessários à admissibilidade desse recurso, e uma análise de mérito, justamente a analisar a correção ou incorreção, o acerto ou desacerto da matéria de fundo que está sendo tratada no bojo desse recurso que já foi admitido. O primeiro juízo, que a gente chama juízo de admissibilidade, que pode redundar no conhecimento ou no não conhecimento do recurso, é um juízo que é preliminar e prejudicial em relação ao segundo juízo, chamado de mérito. Eu só chego no segundo juízo dos recursos excepcionais, que é o juízo de mérito, se eu passar positivamente pelo primeiro juízo, que é o juízo de admissibilidade. E aqui eu acrescento mais uma informação para vocês que mostra exatamente essa dificuldade que eu lhes narrei ainda há pouco de conhecimento dos recursos. Se vocês forem procurar no Código de Processo Civil, lá no capítulo relativo à ordem dos processos nos tribunais, e aí a gente está falando de atos e recursos praticados no âmbito dos tribunais, vocês vão ver que tem uma disposição que prevê exatamente que situações que evidenciam uma irregularidade meramente formal poderão ser desconsideradas pelo tribunal a fomento de mérito. Do mesmo jeito, lá no capítulo das nulidades, ali lá pelo 280, mais ou menos, 279, a gente tem uma disposição muito similar. Diz exatamente que o juiz tem esse dever geral de saneamento dos atos ou de superação de falhas processuais em prol de um julgamento de mérito. Isso está já pacificado, já é muito consolidado no cenário científico processual. Os doutrinadores gostam muito de chamar isso de princípio da primazia da cognição de mérito. Mas no âmbito dos tribunais superiores, isso realmente não passa de uma teoria, o que é um problema. É um problema porque vocês, como acadêmicos de direito, como graduandos, vocês vão sair da graduação, em tese, quem não passou pela aula do professor Adelvan, vai sair apenas com esse conhecimento teórico, que eventuais irregularidades técnicas formais não são óbice ao conhecimento ou ao julgamento de mérito de um recurso excepcional, especial ou extraordinário.
Mas na prática, eu nunca vi uma desconsideração nenhuma de irregularidade formal em prol de um julgamento de mérito de um recurso especial ou extraordinário. Isso tudo, meus caros, eu faço todo esse panorama para vocês para mostrar que a aplicação ou o manejo prático dos recursos excepcionais depende de um esforço individual de vocês em relação a outros cursos do civil. Vocês têm que ser profundos conhecedores, não apenas da lei, do Código de Processo Civil e das hipóteses de cabimento da Constituição, do STJF, que inúmeras vezes é invocado como fundamento para a tomada de decisão no âmbito desses tribunais, que não se preocupam sequer em fazer a sua correlação com o texto da lei, que deveria ser a fonte primária do direito. Então, eles se baseiam, eles decidem muitas vezes exclusivamente com base numa disposição do seu regimento interno, sem considerar as disposições do Código de Processo Civil, ou no mínimo fazer uma nota de compatibilidade entre eles, às vezes, muitas vezes nem isso. E além do regimento em que a gente poderia até fazer uma comparação de ato normativo como uma força normativa parecida até com a lei, né, porque nós temos várias disposições gerais e abstratas, mas, sobretudo, meus caros, e aí que eu peço a atenção de vocês, conhecer os precedentes e a jurisprudência desses tribunais superiores. Nós temos hoje, basicamente, do STJ, mais do STF, sobre a dificuldade ainda é redobrada quando vocês estão diante de um caso, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado, ou no Tribunal Regional Federal, cuja decisão repousou sobre fundamentos autônomos e que são, ao mesmo tempo, de direito infraconstitucional e de direito constitucional. Nesse caso, ainda que vocês acreditem, por exemplo, na correção desse fundamento, vamos, por exemplo, de ordem constitucional, vocês são obrigados a interpor o recurso extraordinário, ainda que vocês entendam que o tribunal errou com base apenas no recurso, no fundamento de direito infraconstitucional. Isso não está na Constituição. Isso não está no CPC. Isso é fruto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Esses tribunais entendem que se vocês não fizerem a impugnação completa de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão que vocês estão recorrendo, vocês não têm o interesse necessário para o conhecimento do recurso que vocês concretamente interpuseram. Entenderam? Olhem só a situação que eu estou colocando para vocês. Vocês estão num processo qualquer, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por exemplo. E aí, nesse processo, vocês recebem um acórdão que está baseado em vários fundamentos autônomos. Um fundamento de ordem constitucional e um fundamento de ordem infraconstitucional. Ele se baseou, por exemplo, num dispositivo da Constituição e num dispositivo infraconstitucional, vamos dizer, do Código Civil. E aí vocês entendem que o fundamento constitucional ele está correto. O tribunal fez uma interpretação adequada desse fundamento constitucional. Está dentro da margem interpretativa da Constituição, por exemplo. Mas vocês discordam do fundamento infraconstitucional. E a decisão é prejudicial a vocês. E aí, para impugnar essa decisão, vocês vão interpor o recurso adequado para o controle jurisdicional desse capítulo relativo à interpretação da lei infraconstitucional, né? E aí vocês interpõem o recurso especial. Vocês já são especialistas em recurso especial, e vocês vão e interpõem esse recurso. Primeiro, que quem vai fazer o juízo de admissibilidade desse recurso não é o próprio STJ. Primeiro, ele faz um juízo primeiro de admissibilidade no próprio tribunal local. Nesse caso, o presidente ou vice-presidente do tribunal local exerce esse juízo de admissibilidade do recurso
no exercício de uma competência delegada dos tribunais superiores, portanto, naquele momento, ele está fazendo um controle não do processo no tribunal local, mas a partir de todos os influxos que influenciam o julgamento do recurso especial e extraordinário. E aí vocês vão esbarrar justamente nessa dificuldade. Embora vocês tenham impugnado muito bem o fundamento de direito infraconstitucional, o recurso de vocês pode ser não conhecido ou inadmitido, simplesmente porque vocês deixaram de impugnar um fundamento constitucional no qual se baseou a decisão recorrida. Repito, isso não está na Constituição, isso não está no CPC. Isso é fruto exclusivamente da chamada jurisprudência defensiva dos tribunais superiores. É bastante difícil lidar com isso, meus caros. Vocês vão ver, vocês vão fatalmente serão surpreendidos muitas vezes ainda, como eu fui, como o professor Adelvan foi ao longo da sua carreira, e como ainda seremos, né? Porque essa prática jurisprudencial de criar requisitos de admissibilidade, ela não parou. Todo dia a gente continua numa interpretação dos tribunais que limita o cabimento dos recursos e ações autônomas de impugnação. Para dar um exemplo muito prático para vocês disso que eu estou lhes comentando agora, não tem 4 meses o STJ decidiu contra a legem, eu vou explicar o porquê, que não cabe reclamação, aquela reclamação constitucional, cuja previsão prevê o seu cabimento justamente para o controle, para a garantia da competência ou a preservação da autoridade dos precedentes dos tribunais superiores. Não cabe essa reclamação, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias, para fazer o controle de precedentes fixados em recursos especiais repetitivos. Mas se vocês forem no CPC, e aí eu digo rapidamente qual é o artigo, que aí vocês podem fazer o acompanhamento em tempo real. Ano é o 1000, deixa eu confirmar aqui. Se alguém souber, já me avisa. (1030) Achei. Vejam, é o parágrafo 5º do artigo 988, está no próprio capítulo da reclamação. Não sei porque eu achava que estava lá mais na frente nos recursos excepcionais. Olhem lá, o artigo 988, parágrafo 5º diz: é inadmissível a reclamação. Inciso 2. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, vírgula, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Se nós fizéssemos, esqueçam jurisprudência, se nós fizéssemos uma interpretação ao contrário senso desse dispositivo, o que todos nós poderíamos afirmar com absoluta segurança, que, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, cabe a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido nesses tipos de processos. Alguém discorda dessa interpretação? Vocês, acredito eu, não, ótimo, o Matheus também concorda comigo. Vocês, assim como eu, e com certeza como o professor Adelvan, não discordam dessa interpretação, porque ela decorre de uma interpretação literal do dispositivo da lei. O STJ discorda. O STJ entende que não cabe a reclamação para o controle da autoridade dos precedentes fixados em recursos especiais repetitivos. Aí vocês me perguntam, Brahim, mas como é que pode um tribunal entender algo que está na contramão da expressa disposição da lei? Como pode isso? E eu lhes digo, não sei. Eu não sei lhes dizer, não sei lhes explicar isso.
Na minha cabeça, quando eu penso como um processualista, como um simples intérprete do direito, isso era inadmissível. Para mim, uma previsão é clara. A gente não precisa nem recorrer a métodos hermenêuticos muito sofisticados para dizer que isso é uma interpretação contra a lege. Ah, mas aí nós vamos para uma interpretação sistemática, tem outro dispositivo que prevê algo que aí poderia chegar numa síntese interpretativa que é essa solução. Não é. Se vocês forem ler os fundamentos do acórdão, são fundamentos de ordem muito prática. É dizer, por exemplo, que o volume de demandas no STJ é muito grande, e isso atrapalha o exercício de um mistério constitucional de uniformização da jurisprudência, sendo que o próprio cabimento da reclamação era para viabilizar o controle da jurisprudência, a coerência, a consistência da jurisprudência, a própria uniformidade dessa jurisprudência, que o artigo 926 já diz, desde 2016, pelo menos da sua vigência, que era dever dos tribunais. Então, percebam o quão difícil é lidar com os recursos excepcionais. E a gente fez um parêntese sobre a reclamação, apesar dela não ser propriamente um recurso, mas ser uma ação autônoma de impugnação, em que pese algumas divergências doutrinárias, e até a posição do próprio STF, que diz que é um mero exercício do direito de petição, mas com base na maioria doutrinária, com a qual eu concordo, se trata nitidamente de uma ação autônoma de impugnação, vinculada exatamente ao controle dos precedentes fixados nos recursos excepcionais. Daí a importância desse instrumento. Ou, pelo menos, a importância que existia, né? Porque se ela não cabe mais para resguardar ou para garantir a autoridade desses precedentes, ela é realmente esvaziada. Mas isso tudo, meus caros, é para vocês perceberem o quão difícil é realmente lidar com esses recursos excepcionais, porque vocês vão esbarrar numa jurisprudência defensiva dos tribunais superiores. Isso é um problema do ponto de vista prático, sem dúvida. E aí vocês poderiam pensar como solução. Poxa, aqui, e eu já ouvi isso, por muito tempo pensei isso também, e aí eu até queria te ouvir, Adelvan, a respeito disso. Uma solução seria o aumento do número de desembargadores, de ministros do STJ. Nós sabemos que o número de ministros no STF é fixo. Isso a própria Constituição delimitou. Mas no STJ, não. No STJ, nós não temos essa limitação essa pré-limitação pela Constituição. Então, uma solução possível seria aumentar o número de ministros do STJ. Então, a gente cria mais 3 turmas do STJ, a gente chama mais 9 ministros para compor essas 3 turmas, e aí a gente consegue diminuir a vazão de processo, e assim eles vão ficar mais afeitos a essa litigiosidade do recurso especial. Mas hoje eu penso que não, isso não é uma solução, infelizmente. Brahim. Porque isso é uma questão realmente interpretativa que a gente vai esbarrar numa questão cultural. Brahim, eu acho que se aumentasse o número de ministros no STJ, eles iam aumentar ainda mais a criatividade para a jurisprudência defensiva. Ia ser só mais gente para colocar a barreira, cara, sinceramente, olha, porque exatamente. É institucional, né? É institucional. Infelizmente é uma questão cultural. A gente vai esbarrar nisso. E percebam que, apesar de ser institucional, a gente pode dialogar também, em termos institucionais, que isso era um desejo do legislador constituinte. Porque percebam como que essa competência jurisdicional do STJ, isso é muito importante, meus caros, vocês perceberem, está diretamente atrelada a uma questão de opção federativa da Constituição. Por que o STJ acaba tendo que julgar muitos processos? Percebam, qual é a hipótese de cabimento do recurso especial? Não é fazer a interpretação, a uniformização da interpretação e aplicação da lei federal em todo o território nacional? Por que eles têm um alto nível de demandas? Porque eu tenho um extremamente alto
índice de matérias que são reservadas à competência legislativa da União. Se eu tivesse uma competência legislativa da União menor, ou seja, se eu tivesse distribuído ou feito uma atribuição legiferante para os estados e municípios maior, eu diminuiria a competência legislativa da União. Portanto, eu teria menos leis federais. E, consequentemente, menos demandas em termos de aplicação e interpretação dessas leis federais. Mas não foi isso que o Constituinte quis. Ele reservou, há uma reserva legal para a União da maior quantidade de situações que nós podemos viver na República. Então, é a União quem legisla privativamente sobre o próprio direito processual. Então, todas as questões processuais são ditadas exclusivamente pela União. Direito minerário, uma série de questões relativas aos rumos da própria sociedade brasileira que são reservadas à própria União. Onde que vocês conseguem achar essas competências legislativas da União? Exatamente a partir do artigo 21 da própria Constituição. Ali vocês vão ter as competências que a gente chama mais administrativas, tá? E vocês vão encontrar mais no artigo 22 as chamadas competências legislativas. Olhem só quantos incisos nós temos aí nesse dispositivo, meus caros. Nós temos 29 incisos. Cada um, obviamente, com um enunciado bastante genérico, né, um conceito jurídico bastante indeterminado, em que nós temos, por exemplo, diretrizes e bases da educação nacional, seguridade social, emigração e imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiros. A gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Transporte, política de crédito, serviço postal, desapropriação, direito civil, penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. Percebam, tudo isso é competência da União. Se é competência da União, a única espécie legislativa pelo artigo 49 da própria Constituição para tratar dessas matérias é a lei ordinária, que vai ser federal. E se é uma lei federal, incumbia ao STJ e ao STF, eventualmente, fazer o controle da interpretação e aplicação dessas leis federais. Acabou, ponto. Não tem aqui o que discutir, não tem margem interpretativa. Isso é uma opção republicana a partir do pacto federativo fixado na nossa Constituição. Infelizmente, essa não é também a interpretação que prevalece. Infelizmente, o STJ entende de uma forma diferente. E aí eu estou tratando muito com vocês sobre STJ, mas leiam que no STF também acontece a mesma coisa. Simplesmente vocês têm uma restrição muito maior ainda em relação ao STF, porque lá, em sua grande maioria, só cabe a questão constitucional, que aí acaba sendo mais reservada ainda, né? Meus caros, isso tudo serve para vocês compreenderem que realmente o recurso especial e recurso extraordinário possuem repertório técnico próprio. Não vai bastar, infelizmente. Eu queria dar esse alento a vocês, dizer aqui que vocês terminando a graduação, o recurso especial e o recurso extraordinário, vocês estarão dominando. Mas, infelizmente, não é assim. Ainda levará algum tempo para vocês realmente entenderem como funciona. E aí tem uma passagem de um treinador americano, quando ele está falando sobre precedentes, que eu acho muito ilustrativa de como funciona realmente esse mecanismo dos recursos excepcionais. Ele diz, relativamente à questão dos precedentes, que aprender a como lidar com os precedentes a partir de livros é o mesmo que tentar aprender a andar de bicicleta a partir de livro de mecânica. Ou seja, ninguém aprende a andar de bicicleta lendo que a força aplicada no pé da direita e da esquerda gera uma força que por
por meio das correntes para a roda a força na bicicleta toda, vocês conseguem andar. Nem conseguem andar de bicicleta só lendo um livro de mecânica. Do mesmo jeito que vocês não conseguirão, infelizmente, lidar bem com os recursos excepcionais simplesmente lendo livros. Seja livro de doutrina, seja livro legal, eu estou falando aqui de diplomas legislativos, seja livro relativos à própria jurisprudência. Portanto, meus caros, não tenham medo. No trabalho de vocês, nos estágios, nos estágios do tribunal, pintou uma oportunidade de vocês lidarem com recurso especial e recurso extraordinário, peçam para fazer. Porque é aí que vocês vão aprender. É entendendo de que modo se aplica esse ou aquele preceito legislativo, esse ou aquele precedente, essa ou aquela súmula. De que modo se aplica no caso concreto. É isso que vai dar experiência para vocês conseguirem lidar, basicamente, com essas questões. E aí, para finalizar, eu não sei também, até te pergunto isso, Adelvan, não sei como é que está a questão do tempo, tá? Vai me ajudando a controlar isso, que eu realmente não sei. Fica à vontade, amigo. Você tem bastante tempo ainda. Pode seguir. Tá bom. E aí eu queria, então, fazer justamente a partir dessa notícia de que é a prática que vai gerar para vocês esse conhecimento, fazer um exercício prático. Eu separei para vocês, mandei previamente uma decisão relativa ao conhecimento, né, à admissibilidade de um recurso especial. O Adelvan parece que já encaminhou para vocês, né? Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo até transmitir isso agora para vocês, né? Eu não sei agora. Vocês estão conseguindo ver? Peraí. Ainda não, Brahim. Deixa eu ver aqui, peraí. Conseguem ver minha tela agora? Ainda não também. Mas, amigo, agora. Agora, perfeito. Agora tá, né? Um pouquinho mais. Olha essa decisão que eu trouxe, o cenário aqui dessa situação. Para vocês verem a relevância dos fundamentos e a interpretação adequada de dois dispositivos do Código de Processo Civil. Primeiro, o artigo 5º e o artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Qual era a discussão aqui? Eu tinha uma execução de um valor alto em que eu opus validamente os embargos à execução. Vocês ainda vão chegar no módulo, no semestre relativo ao processo de execução. Mas só para vocês entenderem. Eu defendi, eu fiz a defesa no âmbito do processo de execução e o juiz recebeu essa minha defesa com efeito suspensivo. Tá? Ele atribuiu efeito suspensivo a essa minha defesa. Teve uma questão de incompetência, efeito suspensivo, foi deslocada. Saiu daqui de Belém e foi para São Paulo. Antes que essa decisão, esse processo chegasse em São Paulo, o juiz de São Paulo deu uma nova decisão mandando correr a execução. Ou seja, contrariando diretamente o efeito suspensivo que havia sido concedido nos embargos da execução. Me acompanharam até aqui? Então, nós temos aqui uma simples contrariedade, uma própria contrariedade performática, né? Poderíamos falar de princípio da boa-fé, venire contra factum próprio, porque eu tenho um órgão jurisdicional dizendo que a minha execução vai ficar parada e que as minhas razões dos embargos serão analisadas, enquanto tem um segundo órgão jurisdicional que diz: não, eu ignoro a sua defesa na execução e vou seguir de constituição e expropriação.
Percebam a gravidade. É basicamente isso. Vocês que lutem. O que foi que nós arguímos, então, em sede de agravo de instrumento? Violação ao artigo 5º do CPC, que é o artigo que prevê a questão da boa-fé processual, que diz que qualquer sujeito do processo, qualquer sujeito que participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé, e aí da boa-fé processual eu desdobro o princípio da vedação ou comportamento contraditório, veria boa-fé processual pelo juiz. Terceiro. E um segundo dispositivo, que aqui é o artigo 64, parágrafo 4º, que diz expressamente que, não havendo decisão em contrário, as decisões proferidas pelo juiz reputado incompetente, que era exatamente o meu caso, permanecem válidas até que sejam revistas, essas decisões sejam revistas pelo juízo competente. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá no artigo 64, parágrafo 4º, vocês vão ver essa previsão. E o que foi que o juiz de São Paulo fez? Nem sequer chegou o processo para ele, ou seja, ele não fez uma revisão dessa decisão do juiz que passou a ser incompetente e já tocou o barco na execução. Percebam como eu tenho na minha interpretação aqui uma violação à própria translatio iudice, a própria idade das decisões, dos atos decisórios praticados pelo juiz incompetente. Argui tudo isso no agravo de instrumento. Diante da relevância dessa argumentação, o desembargador concedeu o efeito suspensivo ao meu agravo. Eu me tranquilizei, respirei um pouco, 1 mês e meio depois veio o acórdão do TJ de São Paulo, dizendo não, eu concedi o efeito suspensivo, mas aqui o juiz agiu corretamente. Só para a gente resumir. Não há violação aqui a esses dispositivos invocados. Eu fui e interpus, ele enfrentou totalmente a matéria, se ele não tivesse enfrentado, eu ainda ia ter que pôr embargos de declaração, para esgotar realmente, para gerar esse pré-questionamento, que é, por si só, um requisito de admissibilidade do recurso especial construído pela jurisprudência do STJ. E aí interpus esse recurso especial, arguindo exatamente violação, contrariedade a esses 2 dispositivos de lei federal. Quem fez a avaliação, o juízo de admissibilidade inicial desse recurso especial, lembrem-se, foi o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, competente de acordo com o próprio CPC. E aí eu queria compartilhar justamente a decisão com vocês. Olhem só o que ele disse. Aí vocês estão me acompanhando, né? E aí, o que eu quero que vocês raciocinem enquanto eu faço a leitura dos principais pontos? Eu quero que vocês tentem perceber, pela leitura da decisão, se eu não tivesse feito esse relato para vocês, se vocês conseguiriam compreender o caso. O que eu quero dizer com isso? Se essa decisão analisa ou não, examina ou não o mérito do processo. Ou seja, se ela faz um adequado cotejo entre as razões recursais que eu apresentei, recurso especial, e aquilo, se ele analisou, se ele leu, basicamente, reduzindo em miúdos, se o desembargador leu ou não o meu recurso especial para fazer esse recurso, esse juízo de admissibilidade. Basicamente é isso. Vamos lá. 1. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, 3A, ou seja, violação de lei federal. O recurso não reúne condições. Violação ao artigo 5º e 64, parágrafo 4. Isso sempre esteve no tópico dos meus recursos especiais. Ou seja, se ele leu o tópico, ele pode colocar isso daqui. Ele não precisou ler os meus fundamentos. O que ele diz? Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato de direito da lide foram atendidas pelo acórdão, ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão. Aqui eu já faria uma pausa e pediria para qualquer um de vocês me explicar com absoluta segurança o que quis dizer o desembargador. Porque se eu disse... Só Jesus, Marinho. Como pode parecer. Se ele disse, percebam o raciocínio, que o tribunal local julgou adequadamente a lide,
não é competência dele. Ele só faz o juízo, não é o mérito do recurso especial, perdão. Ele faz o juízo de admissão expegada para o vice-presidente do tribunal de locais. Portanto, ele não pode se imiscuir no mérito propriamente dito dos recursos excepcionais. E aí ele continua, né? Nesse sentido, o STJ vem decidido o quê? Aí ele cita aqui uma passagem de um acórdão do ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, em agravo regimental, no agravo em recurso especial, que diz apenas que a simples referência aos dispositivos legais, desacompanhada da necessária argumentação da ofensa legal, é suficiente para o conhecimento do recurso especial. Eu quero dizer aos senhores que, junto com a indicação do tópico em que eu indiquei o dispositivo violado, eu tinha pelo menos, umas 12 páginas de argumentação. Tá? 12 páginas. Em que eu apresentava a doutrina relativa à interpretação dos dispositivos invocados. Eu apresentei outros precedentes do próprio STJ sobre translatio iudice e a forma como devem ser interpretados esses dois dispositivos. E diversos apontamentos argumentativos baseados realmente na retórica, numa tentativa de convencer voltada à adequada interpretação dos dispositivos veiculados no recurso especial. Para agora, são que, o tribunal decidiu adequadamente, o que não era para ser objeto dessa decisão, e 2, que eu só citei o dispositivo. E 3, que qualquer processo, tirando o tópico aqui, violação aos artigos, se eu mudo apenas esses 2 artigos aqui para qualquer outro processo em que tenha sido interposto um recurso especial, essa decisão é suficiente para fundamentar, ela se prestaria a fundamentar qualquer negativa de admissão de um recurso especial. Aí vocês podem dizer, não, mas peraí, tem outras páginas essa decisão de inadmissão do recurso especial. Tudo bem, vamos lá. O fez diante das circunstâncias fáticas próprias do processo subjúdice, que eu não sei quais são, porque a decisão não diz. Certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos, mas isso é vedado pelo enunciado da súmula 7 do STJ. Olhem aqui a dificuldade. Eu tenho uma súmula do STJ que prevê que não cabe recurso especial para o simples reexame de fatos e provas. Percebam que eu não estou fazendo isso. Tudo que nós conversamos até agora, eu não falei nada de fatos para vocês. Eu não estou rediscutindo fatos. Eu estou falando para os fatos postos, ou seja, para a moldura fática que foi fixada nas instâncias ordinárias, eu entendo num juízo de interpretativos da norma jurídica, nem prova. Eu estou dizendo que o que ateu viola a lei. É o ponto. Atende imediatamente a inadmissão do recurso especial. E aí trazer esse processo de São Paulo, porque muitas vezes a gente... Vou interromper aqui agora que realmente já acabou a decisão. Era realmente só isso. Só isso. E muitas vezes a gente acaba idolatrando é o velho ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. De falar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vamos procurar uma jurisprudência do Estado de São Paulo. E, de fato, hoje, meus caros, é o tribunal estadual que pior decide, a partir da minha experiência, mais uma vez, decide a admissão e inadmissão dos recursos excepcionais. Essa decisão é para absolutamente todos os processos.
Não pensem que isso é um alento em relação aos estados, que os outros decidem bem. Não. Eles só decidem de maneira menos pior. Acho que a classificação seria essa. E aí, lamentavelmente, até para vocês entenderem como que o que eu estou falando realmente retrata a realidade, né? Infelizmente, vou compartilhar com vocês aqui. Eu não cheguei a encaminhar esse documento antes, mas eu já estou abrindo e vou compartilhar a tela com vocês também. Eu interpus contra essa decisão, obviamente, um agravo em recurso especial. Percebam, nós estamos, mais uma vez, no âmbito dos recursos excepcionais. E nesse agravo em recurso especial, que é o antigo, vocês não chegaram a vivenciar isso, mas a gente chamava de agravo para destrancar o recurso, né? Eu invoquei justamente uma decisão do próprio STJ, uma decisão monocrática do STJ no âmbito da análise de outro agravo, né, que não foi interposto por mim, mas no âmbito justamente dessa análise do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, em que o ministro que deu a decisão abordou exatamente essa questão aqui achei. Essa questão da qualidade dessas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui. O Delvan está dizendo que não era da época dele, né? Essa época do agravo para destrancar recurso. Fato, porque na época do código de outro nome, a gente chamava de agravinho, né? Costumava de agravo, código de 39. Isso eu estudei. Olhem só o que eu apresentei aqui. Eu imagino que há decisões do STJ, aqui eu estou me referindo ao STJ para dizer que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo errou na inadmissibilidade do meu recurso especial, tá? Esse STJ já abordou o caráter genérico das decisões do TJSP no exercício do juízo de admissibilidade dos recursos especiais. Tem até um erro de concordância aqui, que eu acabei de ver, né, que está juízo de admissibilidade dos recursos especial, mas seria especiais. Não sigam esse exemplo. Conforme se pode perceber do acordo proferido no julgamento do ARESP número 1.404.216 de São Paulo, que é um ARESP agravo em recurso especial. Esse ARESP, o ministro Mauro Campbell Marques, disse exatamente o seguinte: é possível notar empiricamente que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utiliza-se de modelo padrão para o exercício da competência referente ao juízo de admissibilidade do recurso especial, aplicando indistintamente aos casos um mesmo texto decisório, que, com o devido respeito, não examina as particularidades de cada caso concreto, nem tampouco aplica o que de direito cada um deles precisa. E aí ele faz aqui uma transcrição do que disse em outro caso o próprio TJSP para concluir que era necessária assim, a admissibilidade do recurso especial. Por que eu quis compartilhar isso com vocês, meus caros? Porque, apesar desse exemplo, que não deixa de ser um pouco de luz no meio das trevas, fato é que o STJ não corrige, não faz nenhuma admoestação ao TJSP. Ele diz, reforma a decisão de origem para admitir o recurso especial, ponto. Enquanto na origem, ou seja, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós continuamos a ter diariamente dezenas, centenas de decisões genéricas e completem da causa, muito menos fundamentação. Todo esse
todo esse mapeamento para vocês raciocinassem a partir de impulsos, né, de influências a partir do bom senso. Eu não dei, antes de falar com vocês qual era a licitude ou ilicitude dessa decisão, nenhum elemento técnico. Eu só falei, olha, ele não analisa o caso concreto, ele não aborda nenhuma questão fática do caso, nem as normas que eu impugnei, senão apenas ao citá-las. E aí, se vocês forem lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, vocês vão ver que esse dispositivo afirma que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, se vocês forem no inciso 4. 3 e 4. São 3 e 4. Aqui eu tenho um exemplo clássico de decisão que viola vários incisos desse parágrafo primeiro. Vamos começar por aí, né? Praticamente todos. Esse é o fato. Primeiro, porque ele se limita à indicação, reprodução ou parágrafo, ou paráfrase do ato normativo. Qual é o ato normativo? Aqui que ele invoca a súmula 7 do STJ. Sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, já tenho a nulidade da decisão por conta do inciso 1. Emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. Conceito jurídico indeterminado: revolvimento ou reexame de fatos e provas. O que é isso? É o simples... É amplamente inscindíveis? De que modo eu aplico isso para o caso concreto? Não sei, ele não disse. Então ele também é nulo pelo inciso 2. Olhem só. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Absolutamente todas as decisões relativas à admissibilidade de recurso especial poderiam ser fundamentadas dessa forma. A não ser substituindo os artigos citados. Então, é nulo também pelo inciso 3. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Exatamente fizeram isso também. Porque eles não abordaram, por exemplo, a questão interpretativa. Ou a questão de violar o dispositivo de lei federal para dizer se cabia ou não recurso especial. E isso era um fundamento suficiente por si só, em tese, para infirmar a conclusão do julgado. Então, também é nulo pelo inciso 4. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, que foi a súmula 7, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Também é nulo, meus caros, pelo inciso 5. Olhem só, eu tenho aqui uma decisão, se a gente fosse falar em penal, triplamente qualificada, né? Nós temos um homicídio do artigo 4, parágrafo 1º. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas seria, eu acho que, quintuplamente qualificado, é isso? Eu não sei nem dizer como é que se faz isso. Olhem só a gravidade da situação. Meu amigo. Esse é um bom exemplo, né? Então, infelizmente, esse é o relato que eu tenho para passar para vocês, apenas para situá-los do quão grande é o universo dos recursos excepcionais e quanto isso vai exigir de todos vocês uma dedicação muito especial para esse assunto. E recomendar que, na prática, sempre que vocês tiverem a oportunidade de lidar com recurso excepcional, façam. Não tenham medo ou receio nenhum de errar, justamente porque é complexo. Vocês estão no momento de fazer isso, no momento de tirar suas dúvidas. E com isso, eu me coloco completamente à disposição para a gente conversar mais, se quiserem, ou então mandar suas dúvidas. Mas não antes agradecer mais uma vez o honroso convite do meu amigo Adelvan, a quem eu sempre rendo todas as homenagens, justificadamente, pela sua extraordinária qualificação e extrema gentileza. Eu costumo dizer, por conta da postura elogiosa dele em relação a mim, que ele é um amigo muito bom, mas mentiroso. Mentiroso. Que ele me joga lá em cima, aí vocês vêm esperando uma puta aula, né? Vocês vão esperando aqui um Barbosa Moreira para comentar os recursos excepcionais, e aí eu não consigo alcançar esse patamar, obviamente, né?
E aí ele vem, ele já me quebra logo no início. Era melhor ele ter falado, olha, infelizmente eu não encontrei mais ninguém, né? Eu fui obrigado a chamar o Brahim. Aí vocês vão com a expectativa lá embaixo, e aí eu falo, qualquer besteira, vocês já vão gostar. Né? A próxima, eu acho que é uma estratégia mais inteligente. Uma característica que eu esqueci de falar, pessoal, do professor Brahim é que ele é uma pessoa extremamente humilde, vocês estão vendo aí agora, né? Então não precisei acrescentar essa característica. Meu amigo, uma aula para todos nós, uma aula para mim também. Muito bom a gente poder vivenciar essa sua experiência, né, com esses problemas que você colocou aí, que eu tenho certeza que são problemas que, infelizmente, não vão acabar quando esses meninos e meninas que estão aqui se formarem e começarem a exercer a advocacia, né? A gente sabe que são situações que a gente vai continuar vivenciando e é bom que eles possam ter te ouvido hoje para já conseguir entender um pouquinho do que lhes espera. Mas eu quero dizer o seguinte também, pessoal, apesar de todas essas dificuldades aí que o meu amigo Brahim muito bem colocou, vale a pena, né, Brahim? Vale a pena. Essa atividade, essa prática, vale a pena. A gente se queixa, mas na verdade a gente acorda já esperando, querendo que essas coisas aconteçam, né? Se não for para acontecer nada desse jeito, nem levanta da cama, né? Não, se não for para ser assim, eu nem levanto da cama. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, meus caras. Isso daí faz parte. Quem é apaixonado como eu por processo, pelo direito, pela teoria do direito, pela teoria do processo, isso é um prato cheio. Todo dia vocês vão conseguir deduzir uma argumentação. Toda vez que eu me deparo com um processo dessa natureza, é um alento, assim, é uma felicidade, porque eu sei o quanto que a gente ainda tem a contribuir para o aperfeiçoamento do nosso sistema judicial. E vocês fazem parte disso. Eu acho que isso é importante vocês entenderem. É a prática de vocês, quando vocês se tornarem advogados, quando vocês se tornarem assessores de desembargadores, de ministros, quando vocês se tornarem serventuários da justiça, servidores propriamente dito, que vocês vão fazer nas assessorias desses juízes de admissibilidade, quando vocês se tornarem juízes, promotores, procuradores, desembargadores, ministros, vocês que vão ter a competência para fazer a alteração desse cenário. Muito bom. Amigo, eu quero te agradecer, não vou tomar mais seu tempo, eu sei que você deve estar cheio de prazo de recurso especial, em agravo em recurso especial aí. Quero te agradecer pelos conselhos aqui, acima de tudo, para essa turma que me é tão querida, além, claro, do aprendizado que você deixa aí para todos nós, tá? Você sabe que é uma honra te ouvir sempre, a gente já tem uma amizade há uns bons, longos anos, e é sempre muito gratificante poder discutir contigo no dia a dia e também poder te trazer aqui para falar para os nossos estudantes que tanto contribuem com a gente também, né? Porque é a partir desse bate-papo que a gente também aumenta o nosso amor pelo direito, pelo processo. Meu irmão, muito obrigado, gente. Vocês têm alguma dúvida para o professor Brahim? Não tem como ter muita dúvida, por favor. Ele é muito claro, né? Ele é muito claro na exposição, então a gente não fica com muita dúvida. Mas se tiverem algum comentário, alguma questão para colocar para ele, aí a palavra está absolutamente franqueada também, pessoal. Tem um ponto só que eu queria comentar rapidinho. Nas aulas de recurso especial extraordinário, foi a primeira vez que eu abordei esse assunto dessa forma virtual. E eu gostava excepcionalmente de tratar essa matéria de forma presencial, porque quando eu começava a falar as coisas, imediatamente eu via o franzir das testas dos alunos. Imediatamente. Era aquele ar assim de preocupação e de quem diz assim, gente, mas como assim? Isso não faz sentido algum. E os olhos fechados e a testa franzida, e eu já percebendo que isso realmente continua geração após geração, um absurdo para todo mundo que olha, né? Então, infelizmente hoje eu não pude ver as testas franzidas de todos vocês, mas eu tenho certeza que vocês, assim como eu, se revoltaram aí virtualmente também de todo esse cenário. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade, hein? Eles têm vergonha, Brahim, de ligar a câmera. Eu reclamo todo dia, entendeu? Para eles, eles têm vergonha de ligar a câmera. Diz que, porque eu não me maquiei, porque eu não cortei o cabelo, não sei o quê. Um monte de desculpa totalmente desnecessária. Mas semestre que vem,
Eu Imagino. vou lembrar disso no semestre que vem, quando a gente voltar para as aulas presenciais, e vou cobrar deles. Pode deixar comigo. E vou também fazer... Isso, Vou certíssimo. também fazer as suas dores também. Gente, Pronto. novamente, vamos agradecer o professor Brahim aí pela participação gentil, pela aula. Tá, meu amigo? Eu estou à disposição também aqui, porque você precisar, te agradeço do fundo do coração. Tá? Que isso, meus caros. Eu que agradeço aí a atenção de todos mais uma vez. E me coloco completamente à disposição, Adelvan, sabes disso. É sempre um prazer participar, fazer qualquer tipo de contribuição para ti, para as tuas aulas, para os teus alunos. Eu vou só bater uma fotinho aqui para a gente divulgar, para eu divulgar depois. Eu te dei alta aí. Pronto. Meu amigo, obrigado, tá? Então, pronto. Meus caros, fico à disposição, viu? Muito obrigado pela atenção. Um abraço Fica com Deus, a todos. Brahim. Pessoal, vou parar a gravação Tchau, tchau. aqui também, tá? Na quarta-feira a gente volta novamente